abaixo dessas ferramentas, a gente vai ter outras ferramentas de seleções e essas ferramentas vão ser as nossas ferramentas de seleções automáticas. Para quem já utiliza versões mais antigas do Photoshop, vai estar aparecendo aqui somente a Quick Selection e a nossa varinha mágica. Então, como funciona? A varinha mágica, eu posso, por exemplo, apertar aqui dentro da camisa dele e eu vou estar criando seleção em determinadas áreas. Se eu quiser, por exemplo, selecionar somente essas áreas aqui na parte que tem mais luz, eu arrasto e pronto, e já vai criando a seleção. Se eu quiser selecionar somente um elemento, eu venho aqui com essa, que é a Quick Selection, arrasto aqui dentro e ele já vai criando uma seleção nas áreas que achar mais importante. Porém, nem sempre essa seleção é perfeita. Devido a isso, já na versão 2020 em diante, o que a Adobe fez? Trouxe para a gente essa outra ferramenta que é a Object Selection Tool, que vai ser a junção da varinha mágica com a Quick Selection e mais um serviço de inteligência artificial para trazer uma seleção mais perfeita. Então vejamos bem. Ao ativar o Object Selection Tool, a gente pode criar seleções aqui de duas formas, na forma retangular e na forma de laço. A forma retangular é essa mesma ferramenta que a gente tem aqui em cima. Então, se eu vir bem aqui e criar um retângulo, somente na área que eu desejo selecionar, ao soltar, veja só o que vai acontecer. Automaticamente, ele cria uma seleção em volta daquilo que ele acha mais importante ser selecionado aqui dentro do Photoshop. Então, qual eu recomendo vocês utilizarem mais? Vou dar um Ctrl D, você vai vir aqui e coloca na versão de laço. Na versão de laço, você faz o seguinte, ó, passa bem próximo mesmo, ó, não precisa ser certinho. Vai passando aqui, ó. Nessas áreas que você tem certeza que vai dar algum tipo de erro, você passa mais próximo. Vai passando a seleção, ó. Agora, quando eu soltar, ó, vocês vão ver que a seleção vai ser muito mais precisa. Então, fiz a seleção, algumas áreas foram mais precisas, como áreas aqui do cabelo. E nessa área bem aqui, ó, como a seleção não ficou legal, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift no teclado. E ao apertar Shift, eu posso fazer isso bem aqui, ó. E automaticamente eu vou estar melhorando a minha seleção. Se a seleção não ficar perfeita em alguns detalhes, o que você vai fazer? Você vai intercalar essa seleção com este modo bem aqui, ó. Posso pegar aqui a nossa Polygonal Lasso Tool, vamos sair dessa opção. Agora eu vou segurar Alt no teclado e venho fazendo a seleção aqui nessa parte, ó. Nesse caso aqui, ó, você tem que ser muito mais preciso. E agora a gente vem pelo lado de fora, solta e pronto, cria a seleção. Essa parte dessas seleções de recorte eu vou ensinar para vocês mais na frente para que vocês aprendam de forma profissional. Esse modo de seleção aqui eu só estou fazendo para que vocês possam aprender como funcionam essas ferramentas aqui de seleção. Após selecionar aqui, eu posso, por exemplo, dar um Ctrl C na imagem, depois um Ctrl V. Agora, se eu desligar essa layer aqui, a gente vê que já foi feito um recorte aqui da nossa imagem. Ó. Vou dar um OK, porém, esse recorte não é perfeito. Então, justamente por isso que mais lá na frente, nós vamos ter aulas de recorte para que você possa recortar imagens perfeitamente. Então, essas são as nossas ferramentas de seleção. Você vai estar utilizando bastante. Nós vamos ter aqui, ó, abaixo nossa Crop Tool, porém eu vou falar sobre ela na próxima aula, para que a gente possa entender com muito mais perfeição. Essa aula aqui de introdução às seleções, talvez você fique com um pouco de dúvida, porém, quando a gente for colocar um pouco a mão na massa, vocês vão compreender muito melhor como é que elas funcionam, porque para mim exemplificar isso aqui com muito mais perfeição, a gente precisa estar criando um projeto onde esse projeto exija o uso dessas ferramentas. E apenas para fazer uma observação, algo que eu acabei esquecendo de explicar para vocês na aula de Move Tool, ou seja, na nossa ferramenta aqui de arrastar os elementos, é o seguinte. Vocês perceberam que toda vez que eu seleciono aqui um elemento, ele cria essa forma aqui como se tivesse com a transformação livre. Por que está aparecendo isso aqui? Porque eu ativei essa opção bem aqui, ó, de transformação, ou seja, os controles de transformações. Então isso quer dizer que se eu pegar bem aqui, ó, eu posso estar aumentando o meu elemento.
eu não gosto de trabalhar com essa opção aqui ativada, porque isso aqui prejudica demais a minha sensação visual na hora de estar construindo as coisas. Então eu recomendo que você deixe desativado e ative, a não ser que você goste de trabalhar com essa opção ativada. Então, como eu esqueci de explicar isso aqui para vocês, eu aproveitei aqui o momento para dar essa explicação. Então eu espero vocês na próxima aula.